Já pus aqui, então a gente já vai começar a falar. É, tá, não pode ir falando aí, porque senão fica chato pra caramba, falar sozinho é horrível. Vocês podem retrucar, falar alguma coisa. Então é o seguinte, é. Então, eu estava falando para uma paciente o seguinte, que às vezes você entra, a gente usou o termo parafuso, mas existem coisas que são os pensamentos recorrentes que a gente tem e ou você está numa corrente de pensamento. Isso é bem do esoterismo, né? Mas é uma técnica que eu vi e que às vezes você tem que ajudar o paciente a sair fora. O que é essa corrente de pensamento? Eu dei o exemplo para ela meu do que é uma corrente de pensamento. Teve o assassinato daquela menina que os pais jogaram pela janela. E os caras ficaram massacrando aquela notícia milhares de vezes, né? Tá? E você fica com aquele assunto na cabeça. Aí eu falei assim, eu não quero estar nessa corrente de pensamento que alguém me colocou dentro, tá certo? Eu quero sair dela. Como é que eu faço? Como é que eu aprendi a fazer isso? Eu falo assim, é olhar para o lado, mudar a direção do olhar. Então, quem está aqui no Hangout, olha para mim. Olha a técnica besta que é. Eu estou olhando para vocês, tá? Olha para mim, o que eu vou fazer que é isso? Qual é a técnica? É essa. Vocês viram eu fazendo? Eu mudei o olhar. Eu estou olhando aqui, que é esse olhar para essa corrente de pensamento. Aí eu mudei o olhar aqui eu olhei para o meu guarda-roupa, que eu uso de estante aqui. Então eu olhei para ele e o que eu vou fazer com essa mudança de pensamento para sair dessa corrente de pensamento ou para sair desse pensamento recorrente que tem a ver lá com nossos intestinos, tá? Eu olhei para ele e olhei e vi um armário marrom, tá? Ele tem os puxadores dourados, é madeira maciça. Eu uso para guardar livros, tudo, tranqueira da filha, de desenho, tá? Os meus livros, meus materiais de aula e tudo mais. Você vê, esse tempo que eu vou sair para olhar outra coisa, qualquer coisa que seja, você pode fazer isso. Então você olhou para o lado e escolheu uma coisa. Ah, viu agora a fechadura. Então tem uma chave só, a outra sumiu, não sei onde está. Além dos puxadores dourados, esse onde coloca a chave também é dourado. Então tem um desenho ali, um esquema bacana, porque ele é todo veneziado. Então entra ar nesse guarda-roupa aqui. Você vê o tipo de pensamento que eu criei? Eu estava naquela coisa lá do assassinato e mudei meu ponto de vista. Naquele dia do assassinato, que o pessoal estava recorrendo e não sabiam quem tinha matado, quem tinha jogado, o que tinha acontecido, eu tinha a minha ideia na cabeça. Eu falei, mas eu não quero ficar nessa. Eu quero sair desse tipo de pensamento recorrente. O que eu fiz? Eu estava no quintal, saí da cozinha e fui para o quintal e olhei a jabuticabeira que eu tenho ali. E aí, para fazer esse tipo de mecanismo, eu olhei para a jabuticaba. Eu até falei com vocês na época que a jabuticaba, quando eu olhei, eu falei assim, poxa, eu estou com um olho ruim, né? A jabuticaba para mim mexia. E ela fazia um movimento ondulatório. Então parecia que tinha alguma coisa soprando nela. Aí eu olhei bem de perto, cheguei bem perto, eu vi que ela estava inteirinha tomada de pulgão. Você vê que coisa interessante? Que é aquela a outra coisa lá do Jung, né? De você entrar num assunto e você achar um outro paralelo. A corrente de pensamento seriam aqueles pulgões que vibravam em sintonia. E o mundo é aquela minha jabuticaba lá, que estava sendo absorvida.
Então nós temos o mundo, temos uma corrente de pensamento em volta, e para você sair dessa corrente de pensamento, você se distancia desse né, dentro. Você deixa de ser aquele pulgão ali que vibra na mesma sintonia dos demais. Entendeu? Então você sai fora daquilo. Então quando eu olho para um lado e escolho algum objeto para eu analisar, eu estou forçando minha mente a desligar aquela vibração onde eu estava e ir para uma outra. Tem muita gente que fica ansioso porque fica, ou com medo, né? Ou várias patologias têm isso, de você ficar preso a um tipo de pensamento recorrente. Tá? E para você sair, você só tem uma maneira, é pular fora da corrente. E como é que você pula se você não tiver técnica? Se a técnica for muito complicada, ela vai te atrapalhar, porque você não vai conseguir fazer. Então ela tem que ser muito simplesinha. Tá? A primeira vez que eu vi que eu fiz isso comigo intencionalmente, eu estava pensando em outra coisa, eu saí aqui na 23 de maio, e a cabeça cheia, eu falei, não quero. Aí eu olhei e vinha vindo era meia-noite, vinha vindo um carro, e eu observei a luz do farol do carro. Então, no mesmo instante, já desligou o pensamento. Aquele que estava lá. Falei, eu não quero isso aí. Quero sair fora. Eu sou um pensador isolado, né? Eu penso, quando eu quero, eu estou dentro da corrente. Quando eu não quero, eu tenho que sair fora. Não quero ser arrastado por ninguém. Tá certo? Então, para eu dominar de novo o meu pensamento, eu tirei da minha cabeça aquilo que estava me dominando, a atenção. Então eu saí fora. Então eu ensinei para essa paciente isso, muito simplesinho, vira para o lado. Ela olhou, o que você está vendo? Eu estou vendo essa parede branca. Aí ela bateu, o que é a parede branca aí? É um drywall. Então você pode desenvolver de onde vem o drywall, quem trouxe isso daí, quem pôs isso daqui, a medida do negócio, entendeu? Você entra num outro tipo de pensamento, mas um pensamento que você criou. E não um pensamento que puseram na tua cabeça, ou por medo, ou por alguma situação, entendeu? Você sai fora disso. Muito simples. Então, às vezes você sofre porque você permanece nisso e fica no sofrimento. Fica alimentando aquele negócio. Às vezes você gosta de sentir aquilo, tá? Então, às vezes você tem adrenalina com aquilo lá. E às vezes é interessante, porque a única adrenalina que você tem na tua vida é chata pra caramba, você põe uma coisa de medo. Então você cria brinca de detetive, enche a cabeça de porcaria e depois fica caçando. Tá? Se livrar da porcaria ou retroalimentando aquela porcaria também. Vai levar você a lugar nenhum, né? Só piorar a tua doença, a tua fixação. Então, tem que tirar aquilo lá da cabeça. Isso é coisa de treino de gente do esoterismo. No mestre tinha uma coisa assim também, né? Mas ele é mais elaborado. Então eu gosto de técnica mais simples, mais besta. Porque a coisa mais simplesinha você consegue usar. Tá? Uma coisa muito elaborada é eu entrar em meditação para esvaziar minha mente. Não dá. Você está, né, com o coração batendo a 1.000.000 por hora. Porque às vezes é isso que está acontecendo. Entendeu? Você está assustado, você está com aquele medo, né? Está com aquela patologia muito aflorada. Como é que você vai sair daquilo? Você vai entrar em meditação? Não vai entrar nada. Então, não consegue, tua mente não permite que você... E você também não permite, né? Você não abre mão daquilo lá. Então, com essa técnica besta de mudar o ponto de vista, de mudar o olhar para outra coisa, você consegue desligar facinho. Porque você inventa uma história. Tá? Qualquer que seja.
Então passou, você está com aquilo na cabeça, passou alguém, você analisa a pessoa, dá risada da pessoa, inventa uma história para ela. Tá certo? Por que ela pôs esse sapato hoje? Está chovendo? Sei lá, você inventa uma historinha besta, mas que faça você sair daquela anterior que te abala. Se ela voltar, você faz de novo. E se ela insistir, você faz de novo e vai fazendo de novo e vai cortando, tá? Porque esse tipo de apego que a gente tem por coisa que nos prejudica, entrou mais uma ali, que eu não sei quem é. Que não apareceu o nome, só aparece o olho. Carmen. Mas qual Carmen? Oi, é a Carmen mesmo. Oi. Conseguiu entrar? Tudo bem? Beleza. Eu estava falando da técnica de como sair da corrente pensamento. Bem simplesinha, né? Claro, eu vou ensinar coisa complicada, eu não vou, né? Não tenho capacidade de ensinar coisa complicada. Só sei coisa besta. Simples. E o foco é o principal. Você pode analisar a tua unha se você quiser. Você pode analisar o corte do teu cabelo que você quer mudar. A roupa. Porque se eu falar assim, sair de uma corrente de pensamento exige você mudar a frequência do teu pensamento, você não sabe fazer. Porque é difícil. Né? Se vocês leram Caibalion, que eu espero que sim, porque é matéria para ler, você tem lá, você anula uma lei com uma lei superior, de um nível superior. Mas você não sabe mudar e você não conhece a lei do nível superior, você está perdido. Então você usa coisas mais simplesinhas. Depois que você aprendeu essa coisa simples de mudar o olhar para outra coisa, só virar a cabeça e olhar e escolher algum assunto qualquer que seja, você consegue mudar a vibração. Tá? Mudar a vibração, aí já tem as técnicas mais avançadas, né? Tem gente que reza. É mudar a vibração. Tá bom? Tanto faz se é para cima ou para baixo, tá? A reza. Mas você muda a vibração. Você pensa, não é rezar para baixo também, você pode mudar a polarização que você estava. Tá? Você pode lembrar de uma criança aprontando alguma coisa engraçada, ou de um acontecimento com você, diferente daquele. Isso é mudar a vibração. Isso é despolarizar uma coisa e polarizar na outra. Eu ensinei para vocês um tempo atrás que o mestre... Eu acho que eu perturbava muito o mestre Wong. Por quê? Porque ele era mais próximo da gente, né? A gente chegava lá, tava ele ali, não tinha tradutor no meio. Não tinha os 10 mil seguidores do mestre Liu no meio. Então eu chegava lá no mestre Wong, tava lá ele meditando, e eu parado na frente dele. E aí ele olhou para mim, né? Pô, você me perturbou, né? E eu perguntava, o que o senhor está fazendo? Estou meditando. O que ele estava meditando naquela vez que eu perguntei para ele? Ele falou assim, nós temos vários tantiens, né? Eu já falei para vocês. Então eu tenho os 3 grandes. O maior é o tantien abaixo do umbigo. Então tá. Mas as juntas são tantien. Então toda a dobrinha de dedo, de punho, cotovelo, são os médios tantiens, pescoço. Mas eu tenho os micro tantiens, que são o quê? As células. E depois o que eu faço com esses tantiens? Esses tantiens são polarizáveis. Então eu estou aqui virando ferro. Então meus tantiens se polarizam na energia do metal. Então meu corpo inteiro se volta para essa frequência do metal. Então eu mudo minha vibração.
E isso também é despolarizar de uma coisa e polarizar em outra. Então eu saio da minha corrente de pensamento normal e virei já uma estátua de ferro. Tá? Então meu corpo inteiro ele muda. Lembra que a célula básica ela polariza ou despolariza, ela vira ali. Então eu escolho para onde ela vai virar. Então se eu quiser virar fogo, eu vou virar fogo. Eu vou polarizar a minha célula no fogo. Se eu quiser metal, ele me ensinou ali, ele estava fazendo, eu vi ele fazendo, eu fiz junto com ele. Virei metal junto, porque eu ia bater em alguém, né? Estava estudando luta. Tá? Eu posso virar água, eu posso virar o que eu quiser. Então eu preciso despolarizar de onde eu estava para polarizar numa nova energia. Isso acontece com a cabeça da gente também. Naqueles treinos do Ranjin Bunal, onde a gente pega uma área do cérebro e ativa, né? Isso o Ranjin Bunal, mas trazido por esoterismo ocidental. E você incentiva aquela área, você é como se estivesse polarizando o teu corpo, ou aquela área específica do teu corpo, naquela vibração. Tá? Então eu ponho minha atenção lá e faço com que meu corpo alimente aquela região daquela vibração. Então eu tenho lá a individualidade, eu tenho o pensamento lógico, né? Tem os nove setores lá. Então o que eu faço é polarizar aquilo, organizar aquilo para que tenha uma força dentro de mim alterada. Eu posso fazer isso no corpo inteiro. E fazendo isso sempre, eu começo a criar egrégora em mim daquilo. Tá? A oração da Rede Celeste, que o pessoal transformou em reza, tá? De qualquer tipo de igreja, não é, né? O que eu estou fazendo na oração da Rede Celeste? Eu chamo aquela vibração dourada, que é a luz original do Espírito, tá? E ponho ela para funcionar em mim. Não é? Então eu fico inteiramente dourado. Eu atraio a nuvem dourada que vem com a minha, né, a linhagem junto, desde o Lao Tse, que eu chamo também, para me ajudar a seguir o meu caminho dentro do taoísmo. Mas não é uma reza, é uma polarização da minha energia nessa energia dourada. Então eu fico inteirinho dourado. Então quando eu ensino a oração da Rede Celeste, eu sempre conto aquela historinha do Buda, que era de ouro, estava lá naquele templo. Eu já contei essa historinha até aqui, né? Para vocês aqui. E aí um dos monges viu que estava vindo uma horda de bagunceiro lá na região, e ele deu a ideia de forrar a imagem do Buda de ouro de barro. Então eles deixaram o Buda inteirinho de barro. Então você olhava, você via aquilo lá como barro, mas dentro estava ouro. Então você viu? Eu fiz vocês pensarem na forma do Buda inteiro de ouro. Eu usei minha linguagem para lançar vocês para onde eu quero, para uma corrente. E depois ainda cobri ela de barro. Mas aí, a história, que é verdadeira, o cara, depois de sei lá quantos séculos, os caras descobriram de novo, porque foi lá, alguém bateu num canto, caiu um pedaço desse barro que estava envolvendo, e eles descobriram a forma do Buda inteirinho de ouro ali dentro. Então vocês imaginaram como é a forma do Buda inteiro? Conseguiram imaginar em vocês? Então isso também é quebrar a corrente que a gente estava de pensamento normal e entrar numa outra corrente de energia. Então eu tenho vários tipos de ferramenta. Então eu prefiro ensinar para um paciente que não sabe nada a mais básica, que é essa. Olha para o lado. O que você viu? Vai ver o guarda-roupa. Como é que esse... vi um relógio. Como é que é esse relógio? Esse relógio tem uma pulseira preta, não é meu, é da minha filha.
tá? Tem as engrenagens à vista. Eu vou analisar isso aqui. Que marca é, quanto é, entendeu? Que horas são, quem fabricou. Tirou a minha atenção daquele pensamento que estava me incomodando. Então, se você está doente e está pensando só na doença, está perdido. Corta. Se você está pensando naquele do assassinato lá que eu falei, corta. Eu não quero ser manipulado por ninguém. Tá? Eu sou uma criatura individual. Se eu quiser entrar naquela corrente, eu entro. Então, eu tenho ferramentas para sair fora. As mais simples. E as mais simples é que a gente tem que ensinar para o paciente. Às vezes chega o cara lá e ele não sabe o que ele tem. E tem terapeuta que não sabe o que o paciente tem. Histórias, né? Então, é duro isso. Mas o cara está dentro daquele pensamento. E ele não consegue, ele está com aquela ideia fixa. E ele não consegue sair fora daquilo. Eu conheci não era a minha paciente, tá? Eu estava atendendo o terapeuta de uma paciente dele. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que contar para poder andar. Ela só conseguia andar um pé na frente do outro se ela, na cabeça dela, ela fosse contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas a mocinha já estava de saco cheio disso, porque ela tinha que ficar contando, senão ela parava. Tá certo? Ela parava, ela estancava. Então, para ela andar, ela não podia andar e conversar com alguém. Para conversar com alguém, ela tinha que parar, porque ela tinha que parar de contar. Aí o corpo estancava. Aí eu fui conversar com ela, a gente ficou conversando, os três ali, né? E aí eu falei assim, o meu mestre ensina a gente a andar. Então como é que a gente faz para andar dentro do Tai Chi? Eu abro o pé esquerdo, 45, avanço o meu pé direito para frente e enarco para o lado. Então eu fico com a base lá. Aí comecei a brincar com a menina. Então vou te ensinar a andar. Como tem essa forma, não é um pé na frente do outro, ela gostou. Ela aprendeu a andar ali nos 5 minutinhos que a gente ficou conversando. Aí eu falei para ela, agora eu vou te ensinar a andar para trás. Então, pé paralelo, largura dos ombros, o calcanhar, toca primeiro o chão, presta lá atenção, está pondo a ponta em vez do calcanhar, e comecei a fazer isso com ela. E aí ela começou a se divertir com aquilo de andar para frente e para trás, daquele jeito do Tai Chi do mestre. Depois de algum tempo, ela percebeu que ela estava andando sem contar e falando comigo. Então eu usei um subterfúgio para cortar, entendeu? Aonde ela estava fixa, que ela aprendeu a andar só contando. Tá? Ela saiu dali 5 minutos depois, 10 minutos depois que a gente ficou brincando, batendo papo, sem. Então ela falava e conseguia andar. Ela achou maravilhoso. Tá? Coisa extremamente simples. Você vê, é só mudar o foco às vezes da gente. Então essa mudança de foco pode ser feita de uma maneira muito simples. Quando eu era mais novo, o que eu fazia? Eu brincava muito. E quando eu ficava muito entediado, eu pegava um carretel de fio de nylon. E soltava, né, o carretel inteiro. E dava aquele puxão. Não sei se alguém já fez isso. Se não fez, vai tentar fazer. Ele enche, ele dá 10 mil nós no fio. Não sei como consegue. E aí depois eu pegava aquilo lá e desatava todos os nós. E enrolava de novo. Então, vira e mexe, eu fazia isso para a minha cabeça descansar. Para eu despolarizar. Entendeu? Exercício. Então tem gente que toca violão. Mas você está com a cabeça muito cheia,
Você às vezes não consegue tocar violão, que exige alguma coisa mais lógica, sequenciada, né? Então você tem uma aflição muito grande e às vezes você não consegue desligar. Só se você tem essa prática já dentro de você. Então, como aquele mecanismo de olhar para o lado e inventar uma história sobre o guarda-roupa aqui, é facinho. Qualquer um consegue fazer. E se vier o pensamento de novo, você olha outra coisa, olha o abajur agora. O abajur é desse jeito, tem essa cor, madeira ali, é dourado embaixo, entendeu? Eu estou usando uma lâmpada fria, mas ela é amarela. Quem é que produziu? Eu vou olhar, eu vou tocar o material. Então você corta aquele pensamento recorrente. Às vezes a gente é assombrado por pesadelo, qualquer tipo que seja, porque a gente entra na frequência e não consegue sair. Né? Se você tem uma antena muito forte, eu gosto de filme de terror, né? Então, adoro filme de terror. Eu ligo e aparece tudo que é bicho, barulho em volta de casa. Vocês não imaginam, vocês precisam ver um dia de filme de terror aqui comigo. Vem ao vivo e a cores, então é um sarro esse negócio. Então, mas aí eu falei, puxa, mas isso começa a me perturbar, porque tira a atenção do filme, eu paro de me divertir, né? Então aí eu fechei a casa para não me perturbar. Então eu fico assistindo o filme com a casa fechada, né? Por isso que eu aprendi Fomos Shui, né? Assistir filme de terror, né? Para, deixa eu ver o filme, sossegado. Mas então a técnica deu para entender, né? Eu vou terminar a transmissão ao vivo aqui, porque eu não vi comentário nenhum aqui, porque tem um filtro que eu não sei o que é. Então tudo bem. Depois eu mando de novo, eu ponho lá no YouTube, no canal do YouTube, lá do Zonti, agora é Zonti. E no YouTube. E aí vocês acham esse vídeo lá. Valeu quem está aqui. Se quiser vir para o Hangout, está o endereço no Face, está o endereço no WhatsApp também. E vocês ficam aqui no Hangout, eu vou sair daqui só para a gente continuar conversando. Não sei quem está aqui, eu não consigo ver comentário. Eu sei que tem 5 pessoas, 6 pessoas aqui vendo. É divertido, mas... Ah, então, é legal vir aqui. Eu escuto vocês aqui. É mais divertido. E aqui não está subindo. Aqui está aparecendo para eu escrever um comentário. Eu não quero escrever comentário. E eu não sei o que aconteceu. Então deixa para lá. Valeu, obrigado para quem está aqui. Eu vou continuar aqui. Tá bom? Obrigado, tchau, boa noite. Senão fica muito comprido.